Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 1º de setembro. O Ibovespa apresentou uma boa alta no dia, já começando bem o mês de setembro, com alta de 1,54%. E com essa valorização do pregão de hoje, terminando a semana com alta de 1,2%, a semana que estava vindo mais amarrada, gera uma nova formação de fundo, um pivô de alta no gráfico diário do Ibovespa. Ibov muito próximo aí do seu topo histórico, lembrando, topo histórico na casa dos 73.920 pontos, algo em torno de 2,5% para cima do patamar que se encontra agora. Depois dessa correção, faz esse pequeno forte de alta, expectativa de se ter aqui mais alguns pregões, não necessariamente todos de alta, mas se ter um movimento aqui para cima. Para anular completamente essa expectativa, teria que vir para baixo da mínima aqui deste candle, o último fundo ascendente no gráfico diário, localizado em 70.516 pontos. Lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você, de alguma forma, em qualquer momento dessa videoanálise, dê um like, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa atenção. Lembre-se também de se cadastrar, se inscrever aqui no canal, aqui embaixo você pode se inscrever no canal e também clicar aqui no card que está aparecendo para você que possa receber ver os procedimentos e testar aí durante um determinado período as recomendações de compra e venda aí no mercado de renda variável. Na sequência vamos aqui para os futuros gráfico de 60 minutos, um movimento bem esticado para cima no G60, gera aqui uma correção, isso no mini índice. Depois de ter revertido completamente aqui a tendência de baixa, gera aqui uma nova tendência de alta. Fundo ascendente a partir do próximo pregão, mesmo que abra caindo, gere fundo mais abaixo no G60. Expectativa maior, ou seja, o cenário mais favorável para buscar a operação na ponta compradora de day trade. Então, o cenário mais interessante seria justamente esse, o cenário de fundo ascendente pelo G60 para buscar a operação de day trade na ponta compradora. Para a ponta vendedora, teria que esticar ainda mais para cima para gerar um novo topo para ficar mais interessante em termos de venda, porque venda aqui para baixo, risco um pouco maior, porque ficaria muito em cima da região de antigos topos, que é essa região aqui no gráfico de 60 minutos. A gente pode observar aqui uma região na casa aqui dos, só colocando aqui o valor, na casa aqui dos 72.260 pontos. Então nessa região, se abrir já para baixo, vai ficar muito próximo dessa região de antiga resistência, que tende a funcionar como suporte, podendo prejudicar a relação risco-ganho de uma operação na ponta vendedora de day trade no mini índice. Para o dólar teve um pregão aqui de recuperação, abriu já com um gap de baixa em relação ao fechamento do pregão anterior, gerou uma queda mais forte após os dados de emprego dos Estados Unidos, mas não deu sequência a isso, ou seja, não gerou nova mínima após a primeira hora de pregão, reverteu para cima, gera um candle no gráfico diário de possível reversão desse movimento de baixa, mas por enquanto, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, não anulou a tendência de baixa. Se a gente pegar aqui, a gente está dentro de uma tendência de baixa, pelo gráfico de 60 minutos. Para anular essa tendência de baixa, teria que ou romper esse topo aqui anterior, ou simplesmente gerar um fundo ascendente para anular a tendência de baixa. Então, nesse momento, formação de topo aqui nessa região de gap, uma sinalização de topo aqui no G60, ficaria mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Na ponta compradora, mais interessante, ou na ponta vendedora ainda se abrir subindo e gerar sinalização para baixo no G60. E na ponta compradora, mais interessante através ou de fundo ascendente ou simplesmente de alguma lateralização aqui, rompimento da máxima do pregão de hoje. Depois disso, vamos então para a PETR4, pregão de hoje com alta de 2,71%, anulou completamente a movimentação para baixo, e principalmente esse candle aqui de baixo, fez uma nova formação de pivô de alta, apesar de não ter conseguido fechar acima aqui dos R$ 14,03, que é a máxima desse topo. Mas se olharmos para o gráfico de 60 minutos, o que a gente tem aqui é um movimento forte para cima e um movimento de correção no G60. Então, dentro deste cenário atual, e nessa movimentação do G60, se ela não ganhar muita força para baixo, fundo ascendente na PTR4 a partir do próximo pregão pelo G60 traz a oportunidade de se buscar uma compra com stop mais curto pelo gráfico 60 minutos e, consequentemente, buscando aqui a continuidade, pegar uma parte de um movimento de subida da Petro, já que a ação bateu exatamente nos 14,19 e pode começar a invadir a região de gap de baixo, uma forte região aqui que o gap está lá na casa dos R$ 15,51. Depois disso, Vale 3 no pregão de hoje, só para mencionar em relação à Petro, que o fechamento da semana na Petro foi com alta aí de 1,01%. Então, por enquanto, segue dentro do movimento de subida no gráfico semanal, sem nenhuma sinalização ainda de reversão, ou seja, geraram uma formação de topo.
gráfico diário gerando nova sinalização para cima, enquanto não gerar nenhuma sinalização contrária ao que temos aqui, segue mais favorável para buscar a operação na ponta compradora. Na sequência, Goal 4. Goal 4, eu passei uma recomendação de compra usando o gráfico 60 minutos no pregão de hoje, visto que ela já abriu acima do patamar que eu tinha mencionado na última videoanálise, ali para cima dos 5,77. E depois da primeira hora de pregão, eu recomendei compra na superação da máxima desse candle com stop aqui embaixo, tentando pegar uma relação risco-ganho de 1 para 1 aqui para cima, que seria com objetivo na faixa 5,97. Por coincidência, ela até fechou no mesmo patamar que foi o encerramento da posição. Então foi uma operação aí de day trade em cima de Goal 4, que trouxe aqui um ganho de 2,05% na operação e no capital total um crescimento de 0,29%. Essa compra aqui da Goal 4, que segue um ativo aqui dentro de uma tendência de alta aqui de curto prazo na ação. Nova formação de fundo ascendente no G60 seria também outra alternativa de se buscar compra em cima do ativo, compra mais curta. CPLSA, recomendei compra no ativo, na superação da máxima no pregão anterior, só que ela só foi fazer isso no leilão de fechamento. Então, quando entrou no leilão de fechamento, eu cancelei essa entrada, ou seja, não entraria mais nos 29,25. Então ela fechou em 29,30, ou seja, ela durante o pregão ela não teve negócio acima dos 29,24, só no leilão de fechamento que ela fechou acima dos 29,24. Então, dentro desse cenário aqui, fica ainda para se buscar uma operação de compra e não ativa a partir de segunda-feira. Vou ficar monitorando a abertura do pregão aí de segunda. SUS B5 também recomendei entrada, que era na superação de 17,63, que era a máxima da primeira hora de pregão. Ela passou várias horas do dia, basicamente boa parte do dia, aqui de forma lateral, e no leilão de fechamento ela jogou o ativo lá em cima, ou seja, teve uma alta de 0,8% só no leilão de fechamento, na saída do leilão de fechamento. Também, da mesma forma da CPLS6, eu cancelei essa entrada ao entrar no leilão de fechamento. Então a saída que foi acima do preço de entrada, que era sugerido na faixa 17,64. Só passando aqui os valores dessas sugestões, principalmente aqui da SUS B5 foi 17,64 com stop em R$ 17,30. Então o ativo não gerou a entrada, fica também mais para o próximo pregão, avaliando a abertura do ativo para buscar uma compra no papel, tentando trabalhar já com stop até mesmo abaixo dos R$ 17,38. BB Seguridade, BBSE3, seguimos dentro da nossa posição comprada. Ativo fechou com alta de 0,97%. Já pode-se trabalhar com stop aí para baixo da mínima do pregão de hoje, por 27,75, visto que depois desse movimento de subida, ainda sem superar esse topo anterior, se geraram uma perda dessa mínima, seria uma sinalização para se ter um movimento para baixo. Então não seria algo tão interessante para a posição. Então, de qualquer forma, o ponto de stop aqui seria na faixa dos R$ 27,74, que já é um stop de proteção dessa posição aí de swing trade. Depois disso, falando então de Braskem, BRKM5, ativo que a gente teve comprado no papel desde esse ponto aqui, encerrou a posição depois dessa oscilada aqui para baixo, comentada na última videoanálise, faz um candle de indefinição, superação da máxima do pregão de hoje seria uma das alternativas de buscar uma compra nesse papel. Trabalhando ali com a opção, olhando aqui para o G60, se rompe aqui para cima, faz a entrada e gera aqui um retorno para baixo desse nível, seria um ponto de saída com stop até mais curto dessa posição, mas enfim, uma das alternativas de entrada para o próximo pregão. A Braskem, visto que pelo gráfico semanal o papel está dentro de uma sinalização positiva pelo gráfico semanal. Então a superação da máxima do pregão de hoje aumenta a chance desse movimento de alta do gráfico semanal a favor da tendência se concretizar. Depois disso, SER3 dentro de uma tendência de alta, fez um movimento muito longo para cima e agora está dentro do movimento de correção. Então no decorrer da próxima semana ficaria atento nesse ativo, se fizer mais pregões aqui ou mais candles aqui corrigindo, seria algo interessante para se buscar essa operação aí na ponta compradora. Então é um ativo também que vai entrar no meu radar aí na próxima semana, SER3. TIET11 também mais um ativo. Ativo que vem dentro de uma tendência de alta, mas se a gente olhar para o gráfico semanal, também dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, enquanto não mostrar nada contrário a isso, superação da máxima do pregão de hoje seria uma das alternativas de se buscar uma compra, tentando pegar um movimento de subida e o provável rompimento aqui seja desse topo, localizado na casa dos R$ 14,48 e depois disso R$ 14,54. Então é um dos ativos também para possível entrada a partir de segunda-feira, a TIET11. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.